fazer uma observação aqui na leitura que nós lemos esta noite, que fica no livro de São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao versículo 41. Eu quero tematizar essa mensagem hoje como, gravem na mente de vocês, como resolver as tempestades da nossa vida. Repita comigo, irmãos, como resolver as tempestades de nossa vida. Lendo aqui a leitura, onde Jesus manda e diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, parando um pouco para observar essa leitura, nós aí agora há pouco ouvimos o irmão falar sobre o Salmo 23. E alguém pode pensar: mas se Jesus está no barco, não sobrevirá nenhuma dificuldade. Parece que foi o contrário, né, irmãos? Os discípulos, eles eram pescadores profissionais. E aquela viagem para eles era comum de eles fazerem quando eles ainda pescavam peixe. E parece que eles nunca tinham enfrentado um vendaval tão grande como aquele quando Jesus estava no barco. Não é? Parece uma contradição, mas não é. Será por que aconteceu isto? Mas Jesus não estava na popa dormindo? Aí alguém diz: não, mas se Jesus estiver no lar, não tem briga, não tem confusão, né? Não tem dificuldade. Se numa família todo mundo for crente, não tem dificuldade. Irmãos, as dificuldades sempre vão acontecer. Mesmo que Jesus esteja no barco, a tempestade ela vai vir. Não é porque Jesus está no barco que a tempestade não vai vir, não. O que o homem precisa é crer, é buscar o socorro de Deus. Deus, ele parece, irmãos, que ele está olhando para os seus filhos, para o seu povo e esperando. Ele está ali perto, mas ele está esperando a sua ação. Ele está esperando que você exerça a sua fé, para que ele possa dizer assim: te acalma, mar. Te acalma, vento. Para a tempestade. Para de agir nessa família, nesta pessoa, nesse meu filho, nessa minha filha. Mas ele espera que alguém clame, que alguém busque o socorro, porque ele está no ponto. Mesmo que ele esteja na popa ou em qualquer lugar do barco, mas ele está ali esperando que alguém o desperte com o seu chamado. Ele não vai fazer nada até que você se disponha a dizer: socorre-me, Senhor. Senhor, eu estou aqui sofrendo, me socorre. Ele quer que você clame, que você busque, que você demonstre fé. Ele perguntou: vocês ainda não têm fé? Tem hora, irmãos, que a nossa fé parece que está tão pequena que não dá nem para enxergar. É menos do que um grão de mostarda. Porque se a nossa fé chegar ao tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse que nós vamos dizer assim: passa lá para o outro lado do monte, vai e te lança no meio do mar. É claro que
Isso são figuras. Mas é isso que acontece. Então parece que a nossa fé tem hora que está menor do que um grão de mostarda. Não dá para enxergar, né? Porque a letra desta Bíblia aqui, irmãos, é bem maior que um grão de mostarda. E eu não enxergo ela sem óculos. Então é quase invisível. Mas tem uma fezinha lá. Quando você clama a Deus, aí a nossa fé é que ela vai aparecer. Porque é em Jesus. É Ele que vai fazer a operação do milagre. É Ele que vai resolver a situação que está nos afligindo. Então, irmãos, Jesus mandou. Disse assim, olha, vamos passar para o outro lado. Era um mandamento de Jesus. Jesus foi com eles, foi no barco, mas aconteceu a tempestade. E o barco estava indo a pique. Ele estava já cheio de água. Mas não foi Jesus que mandou? Como é que Jesus manda uma coisa e dá errado, irmãos? Deu errado? Deu não. Não deu errado. Mas estava dando errado. Se Jesus não tivesse no barco, a coisa tinha sido bem feia. Tinha ficado bem esquisito ali para os discípulos atravessar aquele mar que não é tão grande. Chama-se de mar, mas na realidade é um mar de água doces. Esse mar tem 3 nomes. O povo chama de Mar da Galileia, Lago de Genezaré, não é? Não é só um nome, é um lago de águas doces. Não era comum acontecer um vendaval desse jeito naquele mar. Mas parece, irmãos, que tem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que ela vem para testar a nossa fé. É aí nesse momento que nós vamos demonstrar para nós mesmos e para Deus: Senhor, eu sou crente, Senhor. Senhor, agora eu sei que eu sou crente porque eu sobrevivi a essa dificuldade. Nunca vai faltar, irmãos, vendaval para testar a nossa fé, a nossa estrutura espiritual. Que o que falta em muitas pessoas hoje é estrutura espiritual. Tem pessoas, irmãos, que só dizem assim: eu sou crente, mas ele leva tudo, né? Ele pega tudo que vier. Eu já contei um testemunho que fui orar por uma mulher, ela estava doente. Doente à morte, à beira da morte. E ela morreu mesmo. E nós dissemos: sim, nós somos crentes, viemos aqui orar por a senhora. A senhora aceita? Ela disse: eu aceito o que vier. Eu digo: essa aí não dura mais 3 dias. Porque não é assim, irmãos. O cristão não pode aceitar o que vier. Ele só pode aceitar aquilo que vem de Deus. Não é o que vier. Não, o que vier não. Se fosse assim, os nossos irmãos que morreram tinham negado Jesus. E a pergunta para eles era: você nega o Jesus de vocês ou morre? E eles diziam: pode matar, porque eu não nego o meu Jesus. Então os discípulos aqui, irmãos, eles ficaram com medo, preocupados, porque o vendaval era tão grande que eles nunca tinham imaginado no negócio daquele. No mar daquele, aconteceu um vendaval desse. Para quem é pescador aqui, sabe que quando vem um temporal de vento, né, a gente está lá no mar, aí você observa que o tempo começa a mudar. A gente pensa logo: eita, mas vai vir um temporal. Pronto, as ondas vão subir. Não tem para onde. Se vier um temporal de vento, as ondas vão subir. Se o barquinho for pequeno, ele é capaz de ir a pique. Viu? É bem fácil um naufrágio. Foi isso que preocupou os discípulos. Eles sabiam que se o vento ali aumentasse mais um pouco, eles iam a pique, eles iam afundar. Só, irmãos, que eles se lembraram de um detalhe. Parece que os cristãos, nós, às vezes estamos passando por um problema e nem ligamos, né? Enfrentamos o problema e o problema vai e nós vamos com ele, né? Parece que a gente se embola com o problema, briga com o problema ou brinca com o problema. E esse problema nos afeta e quando nós estamos para fracassar é que nós se lembramos: eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. É aí que Deus entra em ação e às vezes se torna tão fácil
a resolução do problema, que a gente fica pensando depois. Mas, meu Deus, foi tão fácil. Por que foi fácil? Porque eu estava encarando o problema só. Eu tinha esquecido que eu tenho alguém comigo, que ele não falha, ele é infalível. Ele pode resolver a minha causa. Então os discípulos, irmãos, por um pouco eles esqueceram. Quando o barco já estava entrando água, foi que eles se lembraram. Jesus está na popa do barco. E eles clamaram. E Jesus simplesmente se levantou. Aleluia, e deu a ordem ao vento e ao mar. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Tem pessoas, irmãos, que ele começa a enfrentar uma viagem na vida. Vocês sabem que todo começo, diz um ditado popular, todo começo são flores, não é? Todo começo são flores. Se você inventar um meio de trabalho, de comércio, no início, parece que é uma mil maravilha. Mas poucos dias, o negócio se acaba. Porque todo começo é bom. Quando os discípulos entraram no barco, talvez eles pensaram, eita, nós vamos já chegar no nosso lugar determinado, que era Gadara. Nós vamos já chegar em Gadara, já nós chega lá. Nunca teve obstáculo, não tem problema nenhum, vamos aqui. O vento vai nos levar bem facinho lá para o outro lado. Só, irmãos, que o início é uma coisa. O nosso problema, o problema do ser humano, é porque a nossa vida não é só de poucos dias. Não é pouco dia não, pode ser muitos anos. E aí passa ali dias, aí quando começa a passar anos, aí o problema começa a aparecer. Viu? No início tudo é mil maravilhas, mas só que tudo não é início. Nós temos que chegar ao início, meio e o final da carreira. A nossa carreira tem o começo, tem o meio e tem o final. E nós temos que chegar no destino no qual Deus quer que nós chegamos. E para nós chegar no final da carreira, nós temos, irmãos, que se apegar a Deus. Nós temos que lembrar que no nosso barco tem um homem chamado Jesus. Viu? E ele vai estar conosco desde o início, no meio e até o final da nossa carreira. E a Bíblia diz que ele vai entregar, irmãos, toda a alma a Deus. Por isso que ele disse, olha, o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém que vem a Cristo ele lança fora, não. Ele está esperando, ele está chamando, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está chamando, por quê? Porque ele vai entregar para o Pai. Todas as almas que vêm para Jesus é o Pai que manda, é o Pai que dá, é o Espírito Santo que começa a falar nas mentes, começa a trabalhar na mente até que essa pessoa chegue ao ponto de levantar a mão e fazer uma aceitação pública a Deus. Então os discípulos, irmãos, eles estavam aqui sofrendo. Talvez não perderam muita coisa, mas eles estavam preocupados porque a sua viagem estava ficando no meio e não ia ter como chegar ao final. Diz os escritores, os mais estudiosos do que nós, que essa viagem, essa tempestade, ela não era de costume, viu? Ela foi provocada. Essa tempestade foi provocada. Sabe por quê, irmãos? O que é que provoca tempestade nas famílias, irmãos? Diga o nome de um ser humano aí bem alto. Quem é que provoca tempestade nas famílias? O diabo. Essa tempestade, ela foi provocada. Por que ela foi provocada? Satanás, irmãos, ele não dorme, viu? Ele não, nem cochila. Ele trabalha direto. E se você disser hoje, eu vou pregar o evangelho lá naquele interior, eu vou atrás de alma para Jesus, pode se preparar, que vai acontecer alguma coisa. Tua moto vai furar o pneu, não é? Vai quebrar os raios, você vai dar uma dor no pé, vai acontecer alguma coisa para te atrapalhar, para você não ir. Por que acontece isso? Porque Satanás sabe que se você for, Deus vai fazer um milagre. Deus vai salvar pessoas. Deus vai tirar pessoas do cativeiro, do pecado, e vai trazer para a sua maravilhosa luz.
Tudo que você for fazer para Deus aparece obstáculo. E é obstáculo grande, que nós observamos assim e parece que não vai dar certo, mas dá. Viu? É porque Satanás não quer que isso aconteça. O que Satanás viu? Ele viu que do outro lado a cidade estava tomada pelos demônios. Viu? Gadara estava tomada pelos demônios. Tinha um homem lá, irmãos, endemoniado, que nem cadeias de ferro seguravam ele. Olha que você ser amarrado com corrente de ferro e você quebrar as correntes como se quebra fio seco pelo sol, não é? Cordões aí que tal, parece que estava com anos pegando o sol, que ele só deu e a corrente se quebrou. Era demônio em cima de uma pessoa só, viu? Era demônios. Parece lenda, irmão, mas não, é verdade. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi um homem endemoniado levar uma pedra de mais de 50 quilos e sair correndo com ela na cabeça, no meio da rua. Já fui pregar num lugar também que quando chegamos lá, tinha uma mulher endemoniada e a mulher saiu rolando que nem uma cobra, no meio do templo. Rolando. Mas por poucos minutos o demônio saiu e ela ficou sã e salva. Satanás sabia que Jesus ia atravessar para o outro lado e lá ele ia fazer milagres. E ele tentou impedir através de uma tempestade. Pode ficar sabendo, irmãos, se tiver acontecendo algum problema grave na sua família, no seu trabalho, na sua vida, sabe o que é? Porque Satanás não quer que você chegue do outro lado. Porque ele sabe que quando você chegar do outro lado, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Paulo disse que não dá nem para comparar o que nos aguarda para o que estamos vivendo hoje. Não, o que nos aguarda, irmãos, são coisas que não dá nem para explicar. Vai ser tanta felicidade, tanta alegria, que as alegrias daqui desta terra não dá para ser comparada com a alegria que está lá no outro lado nos aguardando. Então, irmão, nós não podemos desistir diante da tempestade, de maneira nenhuma. Por quê? Porque o nosso destino é chegar do outro lado. O nosso destino é chegar do outro lado. E quem foi que mandou nós fazer isso? Foi Jesus. Ele disse, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então, tanto Jesus como os discípulos, o destino dele era chegar do outro lado para fazer um grande milagre na vida de um homem que estava endemoniado. Quando Jesus chega lá, o que é que acontece? Logo o homem endemoniado chega e disse, Jesus, filho de Davi, tu já veio me atormentar? Olha o demônio falando. Não é ainda a hora. Jesus nem disse nada, mas ele conhece Jesus. Olha que Satanás conhece Jesus mais do que vocês. Ele sabe de tudo. Ele conhece os anjos que trabalhou junto, né? Conhece tudo que existe no céu de bom. Por isso que ele não quer que você chegue do outro lado. É porque ele sabe que o que nos aguarda, ele já viveu. Ele conhece, ele sabe o que perdeu e ele não tem mais como chegar lá. Não tem mais como voltar para lá. E ele não quer também que os crentes vá para lá. Por isso que ele manda vendaval, tempestade, dificuldade, para querer nos atrapalhar. Só que nós se lembramos na hora que Jesus está conosco no barco. E ele tem poder sobre os demônios. E deu poder também à sua igreja sobre os demônios. Agora, irmão, nós temos uma pessoa forte conosco. Quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, simplesmente nós clamamos a Deus. E ele acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar. E depois que nós passamos por essa dificuldade, aí acontece a bonança. O tempo de bonança na nossa vida. Então Satanás ele não quer que nós cheguemos ao nosso destino, ao outro lado. Porque do outro lado, está escrito lá em Apocalipse que lá não tem mais dor, viu? Lá não tem mais morte, lá não tem mais choro, lá não tem mais trevas.
Tudo que é de ruim aqui passou. Lá do outro lado só tem o que é bom para quem chega lá. E nós só chegaremos lá através de Cristo Jesus, que está no nosso barco. E é quem vai vencer as tempestades por nós. Então, meus queridos, Jesus mandou passar para o outro lado. Eu sei que tem um inimigo com raiva, porque ele não quer que nós cheguemos ao nosso destino, ao nosso porto seguro. Mas nós vamos chegar lá. Diga aí para o seu irmão que está ao seu lado, irmão. Irmão, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando para isto. E Ele que está conosco vai vencer. Vai repreender o vento, a tempestade, o mar. E o mar vai se acalmar para que nós possamos chegar ao nosso destino. Eu creio que nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus. É só uma questão de tempo, de espera. Mas enquanto nós não chegamos, vamos fazer a obra de Deus, trabalhar. Vamos pregar o Evangelho Santo para que pessoas que estejam jogadas na coxia, pessoas que estejam acorrentadas com as correntes do mal, sejam libertas no nome de Jesus. Não é a tempestade que vai nos impedir. Não é o vendaval que não vai nos impedir. Não, nós vamos chegar lá do outro lado em nome de Jesus. Portanto, irmão, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que esta palavra fique gravada nos nossos corações para todo o tempo, até a volta de Jesus. Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor.